tenente do Exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, enfrentaria muito mais doenças do que combate direto. Na realidade, em vários momentos da guerra, doenças mataram mais soldados do que balas e artilharia. Isso ocorreu porque a medicina militar ainda era limitada. Antibióticos não existiam, higiene em trincheiras era precária e milhões de homens ficavam concentrados em ambientes úmidos, frios, cheios de lama, fezes, ratos e cadáveres. As doenças mais comuns entre oficiais e soldados norte-americanos eram influenza, gripe espanhola, pneumonia bacteriana, tuberculose, disenteria, febre tifoide, cólera em algumas regiões, meningite, tifo transmitido por piolhos, infecções de ferimentos, gangrena gasosa, malária em certas zonas, trench foot pé trincheira, que não era infecção inicialmente, mas podia virar necrose grave. A mais devastadora para os norte-americanos foi a pandemia de influenza de 1918. Ela matou dezenas de milhares de soldados dos SUSWAN. Muitos morriam em poucos dias por pneumonia secundária. A medicina da época não entendia completamente os vírus, porque a própria virologia ainda estava se formando epistemologicamente como campo científico. O vírus da influenza nem havia sido isolado ainda. Médicos interpretavam várias doenças por modelos bacterianos incompletos. Um tenente americano típico poderia tentar evitar doenças fazendo coisas relativamente simples, embora limitadas pelo contexto. Trocar meias secas constantemente, evitar água contaminada, ferver água, usar latrinas afastadas, combater piolhos, evitar dormir em roupas molhadas, melhorar a ventilação dos alojamentos, vacinação contra a febre tifoide, quarentenas em surtos, higiene corporal básica. O problema é que muitas dessas medidas eram difíceis de manter nas trincheiras. Chuva constante, lama, cadáveres e superlotação destruíam qualquer controle sanitário estável. Sobre o pé de trincheira, por exemplo, era causado por exposição prolongada ao frio e umidade. O tecido do pé começava a morrer por falta de circulação. Depois vinham infecções bacterianas. Em casos extremos, amputação era necessária. A questão da guerra biológica é interessante porque existe muito mito moderno sobre isso. O Império Alemão realmente foi acusado de algumas operações biológicas clandestinas durante a guerra, mas não no sentido moderno de bombas biológicas ou disseminação em massa de vírus humanos, como às vezes aparece em teorias conspiratórias. Os alemães tentaram principalmente sabotagem veterinária. Há evidências históricas de que agentes alemães tentaram infectar cavalos e gado inimigo com doenças como antraz, mormo. O objetivo era atingir logística militar, porque cavalos eram essenciais para transporte de artilharia, suprimentos e cavalaria. Isso aconteceu especialmente em portos neutros e locais de exportação animal. Não era uma guerra biológica industrializada como no século XX tardio. Existe diferença epistemológica importante aqui. Uso experimental e limitado de patógenos. Ocorreu. Guerra biológica moderna em larga escala praticamente não existia ainda. A microbiologia militar ainda era muito rudimentar. Produzir, armazenar e espalhar agentes biológicos de maneira eficiente era extremamente difícil. Os próprios exércitos tinham medo de perder controle sobre epidemias. Além disso, doenças já circulavam naturalmente em escala tão gigantesca que muitas vezes nem era necessário fabricar epidemias. A guerra por si mesma criava condições epidemiológicas ideais. Outro ponto importante. Oficiais, incluindo tenentes, normalmente tinham condições ligeiramente melhores que soldados rasos. Tendas menos lotadas, alimentação um pouco melhor, mais acesso médico. Porém, isso não os tornava imunes. Muitos oficiais morreram de gripe, pneumonia e septicemia. A Primeira Guerra também acelerou avanços médicos importantes. Triagem médica moderna, radiologia militar, cirurgia reconstrutiva, bancos de sangue iniciais, epidemiologia militar, vacinação em massa parcial. Mas tudo isso ainda coexistia com práticas extremamente primitivas. Um médico podia usar raio-x e, ao mesmo tempo, não conseguir tratar uma infecção bacteriana simples porque penicilina ainda não existia. Do ponto de vista científico, a guerra mostrou uma contradição clássica da modernidade. Tecnologia industrial extremamente avançada coexistindo com medicina ainda parcialmente pré-antibiótica. Fontes científicas e... Isso daqui é interessante, olha aqui, ó. A Primeira Guerra produziu um choque filosófico gigantesco, muito intelectuais europeus. Muito intelectuais europeus, antes de 14,
acreditavam que a humanidade estava caminhando para um progresso racional contínuo. Mais ciência, mais tecnologia, mais civilização. A guerra destruiu parte da crença. Milhões morreram usando justamente as tecnologias, né, pela modernidade industrial. Os filósofos reagiram de maneiras muito diferentes. Alguns defenderam a guerra no começo, outros passaram a vê-la como uma prova do fracasso moral da civilização europeia. Um dos casos mais famosos foi de Bertrand Russell. Ele criticou fortemente a guerra e o nacionalismo. Russell argumentava que o governo manipulava populações por propaganda patriótica e medo. Para ele, a guerra mostrava como a sociedade moderna podia agir irracionalmente, mesmo sendo tecnologicamente avançado. Ele acabou preso por suas posições pacifistas. Já Friedrich Nietzsche não viveu a guerra, ele morreu em 900, mas suas ideias foram muito usadas, mas muitas vezes de forma distorcida, por nacionalistas alemães. Alguns interpretavam o conceito como vontade de poder, como defesa da guerra e da dominação, só que isso epistemologicamente é problemático. Nietzsche criticava o nacionalismo de massa e antissemitismo em vários textos. Houve a apropriação ideológica posterior da sua obra. Sigmund Freud ficou profundamente abalado. A guerra influenciou a visão pessimista da natureza humana. Depois do conflito, Freud desenvolveu mais fortemente a ideia de que impulsos destrutivos humanos, a ideia, desenvolveu mais a ideia de impulsos destrutivos humanos, combinando a noção de pulsão da morte. Para ele, a civilização não eliminava a agressividade, apenas reprimia parcialmente. Marty serviu indiretamente no contexto militar alemão e interpretou a crise europeia como um sinal de alienação espiritual da modernidade técnica. Mais tarde, ele desenvolveu críticas profundas à tecnologia industrial, mas há um problema ético importante. Posteriormente, ele se associou Heidegger se associou ao nazismo, que gera enorme debate sobre a relação entre filosofia e política. Enfim, Ludwig serviu combateu na guerra, serviu no exército austro-húngaro, em trincheira e posição de artilharia, começou a escrever parte do Tracto Lógico Filosóficos. A experiência extrema da morte influenciou a ideia de que certos aspectos da existência, ética, sentido da vida, morte, não podiam ser plenamente expressos pela linguagem lógica. Oswald interpretou a guerra como um sinal de declínio da civilização ocidental. Ele defendia que civilizações nasciam, cresciam e morriam como organismo histórico. A guerra seria um sintoma da decadência cultural europeia. Entre Marx houve divisões enormes. Vladimir Lenin interpretou a guerra como resultado inevitável do imperialismo capital. Para Lenin, potências industriais disputavam colônia, mercado de recursos. A guerra não seria acidente, mas consequência estrutural do capitalismo internacional. Luxemburgo denunciou a guerra como um massacre imperialista. Ele criticou o Partido Socialista Europeu por apoiar seus próprios governos nacionalistas, em vez de defender o internacionalismo operário. Ao mesmo tempo que os intelectuais glorificaram a guerra, certos nacionalistas e futuristas italianos, como Marinetti, chamavam a guerra de higiene do mundo, acreditando que destruiria as sociedades antigas e criaria uma modernidade mais forte. Depois das trincheiras, muitos abandonaram esse romantismo rapidamente. A guerra influenciou profundamente o exército posterior. Jean Paul ainda fosse jovem durante a guerra, o trauma europeu coletivo abriu caminho para filosofia focada em absurdo, angústia, liberdade e fragilidade humana. Enfim, deixa eu continuar aqui lendo aqui. Do ponto de vista epistemológico, a Primeira Guerra destruiu parcialmente 3 crenças fortes do século XIX, que a ciência automaticamente produz progresso moral, que a racionalidade econômica impede guerra grande, que a civilização europeia é intrinsecamente superior e estável. A guerra mostrou que sociedades altamente industrializadas podem produzir destruição em escala inédita usando a química, engenharia, medicina e burocracia moderna. Também houve crise na própria ideia de verdade, propaganda estatal, censura e manipulação de massas, que cresceram muito durante a guerra, Enfim. É basicamente isso.